Olá pessoal, eu sou a professora Karina Meneghetti Brendler, professora de Direito Civil da Universidade de Santa Cruz do Sul, e nós vamos trabalhar essa semana com o tema sucessão legítima. Antes eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou doutora e mestre em Direito e especialista em Direito de Família e Sucessões aqui pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Trabalho como docente há 20 e poucos anos, 20 e tantos anos na Universidade de Santa Cruz do Sul. Trabalho especialmente com Direito de Família, Direito Sucessório e Direito da Criança e do Adolescente. Complementando um pouco a minha trajetória profissional, eu também coordeno alguns projetos de extensão com a comunidade, que é onde eu me encontro, é onde eu consigo levar o direito, aquilo que nós trabalhamos em sala de aula, direto para a comunidade, com projetos que envolvam filiação e reconhecimento de paternidade de crianças em situação de vulnerabilidade social. E também, ultimamente, coordeno uma associação, um grupo de apoio à adoção no município onde eu vivo, razão pela qual o direito de família e o direito de sucessões estão extremamente vinculados com a minha pessoa. Então é com grande satisfação que eu assumo essa disciplina com vocês. Nós vamos trabalhar aqui a sucessão legítima em 2 semanas de aula e, de forma mais didática, eu me propus a separar em 2 módulos. No primeiro módulo nós vamos trabalhar a questão dos herdeiros necessários e da representação. E na segunda aula, na segunda semana, nós vamos trabalhar uma parte bem mais prática, que nós vamos pegar as canetas e as calculadoras e trabalhar com exemplos, casos práticos de vocação hereditária. Essa é a minha proposta para vocês. Vamos lá? Muito bem. Onde a sucessão legítima está localizada dentro do Código Civil? É óbvio que vocês já sabem, a sucessão legítima se encontra no artigo 1786 do Código Civil e nós trabalhamos com a sucessão legítima porque ao lado dela nós temos uma outra sucessão que é a sucessão testamentária. A sucessão legítima no artigo 1786 nos traz: a sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. O que esse artigo está dizendo? Que no Brasil nós temos 2 possibilidades. Se nós desejarmos, nós podemos elaborar um testamento e nesse testamento dedicar a alguém parte do nosso patrimônio ou a totalidade do nosso patrimônio por testamento, mas também abre a possibilidade da sucessão legítima de que a pessoa não elabore um testamento e aceite as condições do legislador de que o seu patrimônio, para após a sua morte, seja destinado àquelas pessoas que a própria lei designa que sejam os destinatários. É assim que o nosso ordenamento entende. Muito bem, então a sucessão legítima só vai acontecer quando não houver um testamento, um ato de última vontade, ou ainda, se houver um testamento, que o patrimônio, a totalidade do patrimônio não seja toda ela destinada ao testamento, restando ainda um patrimônio a ser partilhado entre os herdeiros. Eu faço uma pergunta a vocês. No Brasil, existe total liberdade de testar? É uma pergunta interessante. Geralmente, concursos ou provas fazem essa pergunta. No Brasil, há total liberdade de testar? Eu posso testar a totalidade do meu patrimônio para um único filho? Eu posso testar a totalidade do meu patrimônio para um amigo muito querido, por exemplo? A resposta é sim. Poderia ser uma resposta talvez? Sim ou talvez? Sim, por quê? Caso eu não tenha herdeiros, uma classe ou um agrupamento de herdeiros que o Código protege, que nós chamamos de herdeiros necessários, eu tenho a total liberdade de testar o meu patrimônio, inclusive para uma entidade caritativa, por exemplo. Tenho total liberdade. Mas existe uma cláusula de barreira no Código Civil, que diz que, em existindo uma classe, eu possuindo alguns herdeiros muito especiais, pelo qual o legislador se dedicou a protegê-los dentro da legislação, eu não terei mais a totalidade ou a liberdade total de testar todo o meu patrimônio. Por lei, havendo esses herdeiros muito especiais, eu preciso reservar 50% do meu patrimônio. Esses 50% vão ficar guardados para esses herdeiros especiais. E esse percentual nós chamamos de legítima.
O que eu posso fazer com os outros 50%? Bom, os outros 50% eu posso sim destinar para quem eu quiser, para uma entidade, para uma associação religiosa, para um parente querido, para um filho que se dedicou a cuidar de mim durante muito tempo, numa situação de doença, enfim. Eu posso testar para muitas pessoas, mas eu preciso reservar aqueles 50% para aqueles herdeiros muito especiais, muito protegidos pelo Código Civil. E quem são esses herdeiros? Quem são? Como a gente passa a chamar esses herdeiros muito especiais que o Código se dedicou tanto a preservá-los? Eles são os nossos queridos herdeiros necessários. Pois bem, quem são esses herdeiros necessários? O Código disse que eles são herdeiros preferenciais e também nos traz um rol de pessoas que fazem parte desse grupo de herdeiros especiais, que estão previstos na legislação civil, no artigo 1845 do Código que vocês estão vendo aí na tela. Então a legislação vai e nos diz: é herdeiro necessário o descendente, o ascendente e o cônjuge. Vejam bem, o cônjuge. Em tempos de modernidade, em tempos que nós falamos muito em questão de afeto no direito de família, de quase que um equilíbrio, uma igualdade entre companheiros, né? Estou falando aqui em união estável, e entre cônjuges, estou falando de casamento, né? Por que o companheiro não consta neste rol de herdeiros privilegiados ou herdeiros protegidos? Essa é a grande pergunta, essa grande interrogação que fica. Mas no artigo 1845 ele não aparece. Então são herdeiros necessários os descendentes, filhos, netos, bisnetos, linha reta descendente infinita. Os ascendentes, que são os meus pais, os avós, linha reta ascendente infinita. E sim, o cônjuge apenas. Lembre-se que a gente não pode ampliar a interpretação desse artigo quando a lei restringe, não é? Além dos herdeiros necessários, existe uma segunda classe de herdeiros, esses já não protegidos pelo legislador, que são os herdeiros facultativos. Quem são os herdeiros facultativos? Vocês podem acompanhar no desenho. Os herdeiros facultativos são todos aqueles parentes que se situam na linha colateral de parentesco. Então nós podemos chamá-los os herdeiros facultativos de segundo grau, né? Os irmãos, depois nós temos os sobrinhos, depois nós temos os sobrinhos netos. Na linha ascendente, mais acima, nós teríamos os tios, nós teríamos os primos, né? E sempre é importante lembrar que dentro da questão sucessória, dentro do direito sucessório, só são considerados parentes aqueles vinculados a nós por linha reta ou colateral, né? Neste caso colateral, até o 4º grau. Pois bem, quem são esses herdeiros facultativos? Dentro dessa divisão entre herdeiros necessários e herdeiros facultativos, no que os facultativos diferem dos herdeiros necessários? Os facultativos não têm a seu favor aquela reserva dos 50%. Ou seja, se eu faleço, não deixo descendência, não deixo ascendência e nem cônjuge, me restariam como herdeiros apenas, por exemplo, meus irmãos, alguns primos, tios, sobrinhos. E a pergunta que fica é: se eu não tendo herdeiros necessários, lembrando, ascendente, descendente e cônjuge, se eu poderia testar a totalidade do meu patrimônio? A resposta é sim, porque só me garante ou só pesa sobre mim a reserva dos 50% a existência dos necessários. Ou seja, eu possuindo apenas herdeiros facultativos, nada me limita que eu possa testar a totalidade do meu patrimônio. Para esses herdeiros facultativos ou não, né? Então, na verdade, se eu não quiser beneficiar nenhum parente, nenhum herdeiro facultativo com o meu patrimônio pessoal, eu tenho total direito à liberdade de fazer o testamento e testar 100% do meu patrimônio a uma outra pessoa ou uma outra entidade. Enfim, é aí que fica aquela resposta que os concursos gostam de fazer: se existe no Brasil liberdade plena de testar, e cria uma grande confusão entre os alunos, porque eles lembram, né, entre os candidatos, eles lembram que não, que há uma reserva de 50% de patrimônio. A resposta seria sim, há total liberdade de testar na legislação brasileira, desde que
que não exista herdeiros necessários, mas há possibilidade, sim, há liberdade total de testar, desde que não haja herdeiros necessários, e assim, existindo apenas facultativos que não são herdeiros preferenciais, eu posso então testar 100% do meu patrimônio a qualquer pessoa que eu tenha interesse. Muito bem, e agora chegamos a um ponto interessante do conteúdo. Vamos voltar ao nosso amigo companheiro ou a companheira. Onde está a companheira? Que lugar é esse que o legislador reservou ao companheiro nessa discussão de herdeiro necessário ou não? Muito bem, a companheira antes tinha um lugar muito especial dentro do Código Civil. Era o artigo 1790, um artigo muito criticado pela doutrina, porque ele estava deslocado de todo o restante da parte da vocação hereditária. Então, nós fazíamos toda a vocação hereditária do cônjuge, né, dos filhos, herdeiros lá, e a companheira estava localizada lá na sucessão geral, no 1790, ou seja, totalmente apartada da vocação hereditária. O que acontece com a companheira agora? Essa discussão sobre a companheira se tornou muito mais interessante, digamos assim, com um julgamento do recurso extraordinário 646-721, oriundo aqui do estado do Rio Grande do Sul, que chegou ao Supremo Tribunal Federal e foi julgado em maio de 2017. Nesse julgamento, foi declarada a inconstitucionalidade do 1790, ou seja, é inconstitucional o trato diferenciado da companheira com relação ao cônjuge, ou o companheiro e o cônjuge, enfim, dentro da questão sucessória. Bom, no momento em que nós dizemos que não há mais diferença, que é inconstitucional qualquer diferença de tratamento entre companheiro e cônjuge para questões sucessórias, se elevou toda uma nova discussão. Bom, então se igualamos eles, a companheira, obviamente, deve se tornar herdeira necessária. E aí sim, rios foram escritos, folhas foram gastas, centenas de artigos na internet, os vários doutrinadores mais renomados do país se dedicaram a escrever artigos. Obviamente a doutrina se divide muito, mas majoritariamente a doutrina entendia que sim, se igualamos os regimes, ou se igualamos a questão sucessória entre companheiro e cônjuge, sim, que a companheira teria se tornado, por efeito reverso, herdeira necessária. Mas o Supremo Tribunal Federal não havia se posicionado especificamente sobre esse assunto. E foi justamente para evitar que demandas judiciais ingressassem na justiça questionando ou se posicionando a favor dessa posição da companheira como união estável, que o Instituto Brasileiro de Direito de Família resolveu entrar com uma ação com embargos declaratórios no STF, pedindo que o STF explicasse, afinal de contas, com essa declaratória de inconstitucionalidade do 1790, se ele estava querendo dizer que a companheira se converteria em herdeiro necessário. Veja, as consequências são enormes. Se a companheira ingressa no rol de herdeiros necessários, ela passa também a ter um direito reservado dentro da sucessão, né? O que não acontecia anteriormente. Muito bem. Como eu referi para vocês, a maioria da doutrina entendia que sim, que automaticamente a companheira ou companheiro se tornaria herdeiro necessário por efeito reverso. Mas se aguardou o Supremo Tribunal Federal se manifestar sobre isso, e a grande surpresa que nos aconteceu é que o STF se pronuncia sobre essa questão. Se pronuncia e diz que a ação interposta pelo IBDFAM eram embargos declaratórios para que o STF explicasse melhor, porque tinha passado omissa essa decisão da companheira herdeira necessária, e o STF responde dizendo que não há qualquer omissão a ser sanada. Em nenhum momento a questão do companheiro ser herdeiro necessário havia perpassado os processos anteriores, razão pela qual o STF entendia que não havia omissão, porque isso não havia sido questionado nos julgados que foram levados ao Supremo. Portanto, ao dizer isso, o STF coloca um banho de água fria naquela parte da doutrina que entendia que esse efeito teria sido automático, né? A companheira teria automaticamente se convertido em herdeira necessário, e toda a doutrina recua, dá um passo atrás, faz uma interpretação
sobre essa decisão e entende, não, a companheira, por fim, não ingressou no rol dos herdeiros necessários. Esse é o cenário que nós temos hoje, né? Não houve uma decisão, uma manifestação objetiva do STF dizendo não, a companheira não é, também não houve dizendo sim, a companheira ou companheiro é herdeiro necessário, mas pela via de interpretação dessa última manifestação sobre os embargos declaratórios, se pôde concluir, ou a ideia majoritária da doutrina é que, ok, voltamos atrás, a companheira não passa, não ingressa e não passa a fazer parte automaticamente dos herdeiros necessários. Razão pela qual nós continuamos ali como herdeiros reservatários, somente descendentes, ascendentes e o cônjuge, que só poderão ser afastados dessa sua condição da legítima, da reserva dos 50%, em casos muito restritos, como, por exemplo, se eles próprios renunciarem a essa herança, se eles forem declarados indignos, por exemplo, né? Caso contrário, não há como nós retirar, ou se forem declarados por via testamentária, tiver algum impedimento em testamento, alguma cláusula comprovada em testamento que impeça esse herdeiro de herdar, por exemplo, uma deserdação, mas caso contrário, não há nada que impeça que os herdeiros, sendo herdeiros necessários, tenham para si a reserva desses 50% do patrimônio de cujos. A parte dos herdeiros necessários nós encerramos por aqui. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o direito de representação.